E aí, vamos estudar a lição? Terça-feira, 7/7, é dia do make-off, de estudarmos as curiosidades do assunto. Fique ligado, porque hoje é um dia muito interessante. Porque toda a verdade será revelada sem preocupações. Toda a hipocrisia que foi a Idade Média. Então fique ligado, vamos lá para a primeira grande curiosidade. Vamos estudar sobre a apostasia que está descrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E você leu domingo, estudamos um pouco, junto com o texto-chave de ontem, e hoje vamos explicar mais ainda essa apostasia. Essa apostasia, não é algo que vai acontecer, é algo que está relacionado com o que vai acontecer, mas isso já aconteceu. Porque essa apostasia é a ligação, o compromisso que o cristianismo teve com o paganismo. Você que pensa que o cristianismo foi um mar de flores, assim que foi fundado, as primeiras ideias cristãs foi só maravilhas, não. Porque junto com o cristianismo sempre vinha com o paganismo, as culturas locais que acabavam influenciando a sua religião, a sua comunhão com Deus. Isso é um grande problema. E aí que entra Constantino, e Constantino está nesse mapa para descrever Constantino, e foi um dos grandes fundadores, assim que supostamente se converteu ao cristianismo, mas que na verdade, quem sabe muito bem, não é essa bem a história, porque ele levou muitas das doutrinas e superstições ao cristianismo, ou seja, ele misturou a fé dos seguidores de Cristo, foram misturados com as doutrinas e superstições, com o paganismo. Aí o paganismo se misturou ainda mais com o cristianismo. Aí virou uma loucura. Constantino foi quem proclamou o decreto transformando o domingo em uma festa pública em todo o Império Romano. Isso é muito importante. Festa do domingo em todo o Império Romano, e foi comandado por Constantino, que assinou o decreto. Aí os pagãos, nesse período, adoravam o sol nesse dia, para, assim como o deus Baal, que é do deus Sol, assim como vários outros deuses, eles adoravam no dia de domingo, o dia do Deus Sol. Aí nessa época, um grupo continuou a observar o sábado como um grande dia de guarda. E que esse grande grupo, que a história corta eles, é os valdenses. Os valdenses baseavam sua fé apenas na Bíblia Sagrada, não seguia princípios do novo cristianismo, não seguia os decretos de Constantino, não. Seguia a palavra de Deus. Eles tinham o costume de copiar porções da Bíblia e usá-las para espalhar a mensagem de salvação. Se você quer ler um pouco da história desses grandes homens, pegue seu livro Os Resgatados e abra as páginas 36 a 47, para que você entenda um pouco sobre os valdenses. No meio daquele povo todo que seguia os princípios pagãos, existia um grande pequeno povo que eram os valdenses, que seguiam a palavra de Deus. Amém? Devemos ser assim neste mundo caído. Agora iremos estudar sobre o catolicismo e todo o impacto sobre a Idade Média neste período. Então a Igreja Católica ela proibiu a circulação de Bíblias por centenas de anos. A Bíblia não podia ser utilizada de um jeito nem de outro. Sabemos que isso é muito errado, porque a palavra de Deus tem que ser aberta para todos. Porque o próprio Jesus Cristo deixou bem claro: ide por todo mundo, pregar o Evangelho para toda criatura. Ou seja, não é só apenas os padres, não é só apenas o Papa que tem a oportunidade e a obrigação de ler, sendo único. Não, porque a Bíblia é para todos. E aí, dessa maneira, o Papa passou a ser reconhecido por quase todos como governante designado por Deus aqui na Terra. E detalhe, Deus nunca nomeou ninguém para ser líder de alguma igreja, algum chefe de alguma igreja. Mas aí muitos perguntam: e Pedro? Jesus não falou com Pedro sendo como se fosse Pedro o primeiro Papa? Não, a Bíblia deixa muito claro que aquela transformação, na realidade, não era de discípulo para Papa, não, era de discípulo para apóstolo. Lembra de apóstolos? Apóstolos significam enviados, discípulos, alunos. Então Pedro não é mais aluno de Jesus. Pedro agora era um enviado de Jesus
mais para pregar o Evangelho e conquistar mais gente para a igreja de Cristo. Assim como Paulo, assim como Tiago, assim como João, agora eles eram apóstolos. Então, a Bíblia tem que ser lida com bastante detalhe, bastante detalhadamente para que você entenda, porque senão você vai ser enganado. Aí o papado, né, fez várias mudanças na lei de Deus. Dos 10 mandamentos que você lê em Êxodo capítulo 20, aí todos os versículos, né, de Êxodo capítulo 20, você vai ver que mudou, teve algumas mudanças na lei de Deus. A Igreja Católica substituiu a adoração de ídolos pela adoração de imagens dos santos. Agora tinha que adorar os santos e também as relíquias, que eram objetos que nós sabemos o que são. E ainda assim mexeu no quarto mandamento, que era: lembra-te do de sábado, passou para ser exaltar o domingo como dia de guarda, domingo e festa. Então, detalhe, né? O quarto mandamento é o único mandamento que aponta para Deus como Criador, porque lá no dia da criação, Gênesis capítulo 1 nos fala o quê? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia foram criados das coisas. Mas no sétimo dia, Deus descansou, né? Para quê? Deus estava cansado? Não. Era para o povo de Deus santificar esse dia, para ser um dia de descanso, de santificação, de adoração, para lembrar de quem é o nosso grande Criador. E foi por isso que Satanás ficou muito nessa tecla do quarto mandamento, para tirar o auxílio de Deus com o povo, trazendo um novo dia para ser guardado, que não tem nada a ver com o sábado do Senhor. Então, isso tudo tem ensinado que cada um deve buscar ser feliz à sua maneira, seguir o coração diz, sem levar em conta as orientações e as leis divinas. Isso é o que o mundo te ensina, não devemos seguir assim. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia, estamos finalizando. Obrigado por tudo que aprendemos, que viemos seguir teus santos caminhos, porque sabemos que só o Senhor é nosso Criador. Aprendemos muito variedade médica, um período terrível que não devemos ser lembrados hoje em dia. Em nome do Senhor Jesus, amém.